Olá, bom dia! Bem-vindos ao Casa Master. E no programa de hoje, a arquiteta Iria Tavares apresenta um projeto para uma clínica de psicologia, onde o conforto do paciente vem em primeiríssimo lugar. Quer saber como reaproveitar os móveis estofados que já estão desgastados? A empresária Célia Ribeiro vai dar a dica ideal. E hoje, aqui no estúdio, eu recebo dois convidados, o decorador Alan Moscovitch e a arquiteta Priscila Matos. E se você tem dúvidas sobre a utilização harmoniosa das cores, a arquiteta Juliana Aires vai nos mostrar como não errar. Tem ainda um projeto das arquitetas Suelen Montenegro e Larissa Vinagre, onde os móveis planejados tiveram total destaque. E quem não gosta de uma boa cozinha, hein? A empresária Maíra Feitosa nos apresenta uma super cozinha cheia de estilo e praticidades. Um dos compromissos da psicologia é convidar o paciente a assumir suas potencialidades, desde que ele se sinta apto para vivenciar acontecimentos diários de forma consciente, espontânea, conectado com suas próprias necessidades e respeitando os limites de bem-estar do outro. Foi pensando em tudo isso que surgiu o projeto desta clínica de psicologia. Uma clínica que permite que o paciente se sinta em casa. Vamos ver como a arquiteta Iria Tavares desenvolveu esse projeto. Bom dia, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o projeto de reforma de uma clínica. Esse projeto, o conceito foi fazer uns ambientes mais residenciais, que o paciente chegasse, se sentisse em casa e todo o ambiente está voltado para este conceito, este sentido. Todos os ambientes aqui eu procurei fazer uma inovação, trouxe as cores para os ambientes, que os ambientes terapêuticos, para você trabalhar cores, tem que ter certo cuidado, trabalhar com mais harmonia. Então aqui, assim, eu quis dar uma conotação que, mesmo ele estando numa clínica, ele sentiria como esse ambiente poderia ser um ambiente da sua casa. Esse ambiente aqui, eu tenho realmente uma mistura de cores, porque sempre quando eu venho para trabalhar um ambiente, eu levo em consideração não só o paciente, como também o terapeuta. Afinal, o terapeuta ele passa aqui a maior parte do tempo e ele tem que estar com bem-estar para poder atender o seu paciente. Então isso realmente é muito importante. Nesse ambiente aqui, começando aqui por esse divã, que é um divã num tom mais escuro para a gente reter mais a cor. Ele está próximo aqui de uma cortina. Essa cortina ela tem um voal na frente, que por trás a gente tem este tom da cadeira, que é um tom mais forte, mas o voal na frente ele dá aquela sensação de reter mais a cor. O ambiente fica mais agradável, né? E trabalhando aqui junto com essa cadeira, a cadeira do terapeuta, que sempre é uma cadeira que ergonomicamente, tanto para ele como para o paciente, tem que ser confortável. Nesse armário, todo esse armário aqui, há uns 15 anos atrás, isso aqui funcionava já, era uma sala de leitura e todas as prateleiras eram em alvenaria. A gente usava muito alvenaria, prateleiras em alvenaria. Só que eu não quebrei nada. Aproveitei todas as prateleiras e fiz uns fechamentos com madeira, a melamina branca. Também deixei a madeira natural, essa madeira natural que já existia. Joguei um cenário de iluminação, que hoje em dia os LEDs maravilhosos faz esse cenário. Continuando aqui, nessa porta tem uma película. Essa película ela é monocromática com uma imagem que faz a composição com todas as cores aqui do cinza. De frente aqui para o paciente tem as cadeiras em patchwork. Ela faz uma composição com os puffs. Esses puffs ele tem rodízio, é o puff para ser atendido na mesinha de estudo. Quando atende crianças, puxa o puff e a criança ela atende, faz todos os desenhos ali em cima junto do profissional. Obras de arte aqui de Romeica e são umas peças em textura, esses círculos,
né, nas cores pastéis, que forma aí uma composição muito bonita. Aqui toda a iluminação eu trabalhei dessa forma, de forma que o paciente se sentisse à vontade. Tem alguns cenários que a gente diminui o foco de iluminação e o paciente se sente mais à vontade. Então, toda a iluminação foi trabalhada nesse sentido. Temos o outro consultório. Esse consultório ele é mais destinado a crianças. Eu aproveitei do armário, que era também alvenaria, fiz os mesmos fechamentos e joguei a iluminação. Trabalhei as cores. Na parte de baixo, joguei o rosa, que ele traz um tom mais suave. A disposição das cadeiras, ela permanece do mesmo jeito, né? O terapeuta com os dois pacientes, né? Um paciente e o acompanhante. Nesse ambiente, eu trabalho já as cores, continuei com o patchwork, que também era uma exigência do cliente, e o tom em tom roxo, que ele faz a composição com o tapete. Nesse ambiente, como ele é de crianças e precisava de muitos brinquedos, eu coloquei alguns módulos com rodízios, que são baús para colocar esses brinquedos. Eu fiz uma composição com o puff numa das tonalidades do tecido e a mesa também é em vidro, para deixar bem leve. E atrás dessa mesa de leitura tem a tonalidade rosa suave. Ele é um rosa goiaba, mas ele é um rosa que não agride. Iluminação sempre a gente tem que trabalhar. Às vezes o paciente ele quer uma iluminação luz do dia e temos que deixar tudo bem claro. Na hora que quer um ambiente mais intimista, tem o uso dos LEDs, que é a mangueira de LEDs que ela está sendo trabalhada nos armários. Todos esses ambientes a gente pode usar em casa, né? Cada detalhe pode ser utilizado. Uma cadeira para leitura. Você pode ter essa mesma cadeira aqui para leitura, joga só uma iluminação de foco. Você pode aqui estar lendo com essa cadeira, né? E você já tem uma ideia para sua casa isolada. Precisa pegar todos os detalhes. Então, nesse ambiente aqui, seguindo a mesma linguagem de fazer um ambiente que também seja residencial, que você possa aproveitar na sua casa. Então eu trabalhei nesse ambiente mais os tecidos. Então esses tecidos aqui, eu fiz uma composição do listrado com um tecido floral. No mesmo tom, aproveitando o bege daquele divã, e aí assim a gente compõe todo esse ambiente. Na parede também usei o azul. Esse azul, ele é uma simples textura. Quando a gente vira nesse azul, eu tenho esse móvel, que ele é o móvel para leitura. E lancei mão das cadeiras vermelhas, que como a gente tem todo o ambiente azul, com bege, ele todo num tom só, até complementando este armário, a cadeira em vermelho, ela entrou como destaque. É uma cadeira Charles Imes, toda em acrílico, uma cadeira leve, de um design belíssimo. Essa cadeira sempre, ela é um design que permanece. Aqui a gente tem os vários cenários, a iluminação durante o dia também. E esse painel, que é onde eu trabalho as mangueiras de LEDs, que deixa a iluminação mais intimista. No outro consultório, eu já trabalho os tons mais verde, os tons de verde. Também eu tinha umas cadeiras a ser aproveitadas, que eu fiz todo o trabalho em tecidos. A parede, ela tem uma textura, só que essa parede ela é uma parede diferente. Trabalhei com esse painel num tom Fendi e também toda a iluminação com LEDs. Todos esses ambientes é uma exigência assim, desses profissionais que eu trabalho, que eu gosto muito de trabalhar, porque eles têm uma visão diferente, de fazer com que o paciente se sinta. Então assim, é como que eles oferecem um ambiente para o paciente chegar, ele se sentir em casa, ele se sentir que está bem cuidado.
Então, espero que vocês tenham gostado, que cada detalhe aqui vocês possam levar um pequeno detalhe para sua casa e saber aproveitar da melhor forma com a personalidade de vocês, do jeitinho de vocês, que eu acho que cada casa, cada pessoa tem uma sensação e sabe como olhar o ambiente e levar para você. Projeto funcional e que, sobretudo, transmite uma excelente sensação de bem-estar. Parabéns, Iria! Quer dar um novo visual aos seus estofados? Olha as dicas que a empresária Célia Ribeiro tem para você. Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui para dar dicas de como você recuperar o seu estofado. Você pode recuperar o seu sofá. Se o seu sofá está desgastado, hoje o comércio já lhe atende em todas essas necessidades, com materiais em ponta de linha, modernos, ousados, com várias tonalidades. Você pode recuperar hoje os puffs, uma cadeira, um estofado, um sofá, uma cabeceira de cama, uma cadeira de jantar que às vezes manchou porque um alimento caiu sobre o assento. Você vai lá dar uma recuperada. Isso aí fica totalmente, pode ficar com um tom de modernidade. Deixamos ela com um tom ideal para de acordo com o ambiente. Como o quê? Você tem uma cadeira que era o tempo da vovó, tida como a cadeira da vovó. Hoje ela se torna para um quarto de bebê. Você consegue colocá-la, adequá-la para este ambiente, dando um tom de modernidade. Às vezes hoje o pessoal está pedindo muito o tons de bege, os tons de marrom, até mesmo os estampados, os brocados. O tecido brocado é aquele tecido lisozinho e por cima dele tem uma aplicação com aparentemente um bordado. Hoje está sendo muito usado. De repente você tem uma cadeira medalhão e coloca um tecido brocado, dando um ar retrô, que naquelas cadeiras antigas, tipo umas cadeiras em capitonê, que são aquelas cadeiras que tem a aplicação de botão, que muita gente às vezes eu tenho uma cadeira de botão. Aquilo ali é uma arte, a arte do capitonê, que antigamente se usava todas com tecido brocado, o tempo da vovó mesmo. Que hoje o que é que está sendo em destaque? O trabalho de patchwork, como esta peça que eu estou sentada. Você consegue reaproveitar vários materiais que poderiam até ir para o lixo, ser descartado. Aquele material ia ser descartado, a gente conseguiu reaproveitar e olha que montagem linda que ficou. Isso aqui pode estar perfeitamente no seu ambiente, adequadamente, casando com tudo que está na sua decoração. Hoje você pode utilizar de materiais mais modernos, são os materiais mais cleans, que hoje está em alta. Como você pode também dar uma repaginada ao retrô. Hoje existe uma diversidade de material enorme. Existe o liso, um bege, um clean, os tons mais fortes, o azul turquesa, o vermelho, o bordô, os estampados, até mesmo o amarelo, que hoje está muito em gosto. Dificilmente você encontra isso, às vezes até em uma peça pronta. Você às vezes pensa que não tem para venda, mas hoje você consegue reformar a sua peça e deixar na tonalidade que você deseja. Um azul, um amarelo, um vermelho, já encontra isso no mercado. Você que está querendo descartar a sua peça pelo desgaste do uso, nós a recuperamos do madeiramento ao revestimento, seja ela um estofamento do home, da sala de estar, do seu escritório. Nós a recuperamos e a deixamos ela adequada para qualquer ambiente. Espero que vocês tenham gostado e querendo reformar o seu estofado, entre em contato conosco, faremos seu orçamento sem compromisso. Daqui a pouquinho você acompanha um bate-papo com o decorador Alan Moscovitch. Já já! Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeskine. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Eu
converso agora aqui no estúdio com o querido decorador Alan Moscovitch, que escolheu a dedo um de seus maravilhosos projetos de ambientação e trouxe aqui pra gente conversar sobre ele no Casa Master. Para mim é uma honra. Que bom, maravilha. Bem, a gente tem aqui hoje, né, como um cartão de visita, digamos assim, um projeto maravilhoso seu, suntuoso, e impressiona à primeira vista até o tamanho desse apartamento, né? Que na verdade parece uma mansão, uma verdadeira mansão. Qual mais ou menos a metragem desse apartamento? Na verdade, a gente está falando de um apartamento duplex, em que a área total dele está em torno de 560, 570 metros quadrados. Mas eu acho que o que te dá essa sensação é exatamente de suntuosidade e de espaço, é exatamente a simplicidade dele. São os espaços bem aproveitados. Espaços bem pensados. Bem pensados, é verdade. Né? Garimpados. Porque a decoração, ela é muito boa, porque ela dá esse campo de garimpo pra gente. Você decorar não é você entrar numa loja e achar que aquela loja, por mais amiga que seja, vai ter todos os elementos que você vai querer ousar em usar. E você né? ousa bem, hein? Isso aí a gente tenta, né? A gente tenta. Sim. A gente vai viajando de acordo com o cliente, mas se deixar, vai. Bem, essa mistura de sensações que nós estamos sentindo nesse momento, ao ver as imagens aqui dessa belíssima decoração do Alan Moscovitch, ela não é por acaso, né? A gente sabe que teve todo um pré-projeto, uma ideia, né? Houve uma conversa, um diálogo, como você mesmo falou, com o próprio cliente, mas também um bom tempo aí para se garimpar, para se pesquisar. Como foi essa ideia de, num espaço tão grande, absolutamente enorme, você conseguir construir ambientes tão diversos? Isso daí é de acordo com o devaneio que a gente vai criando, sabe? A gente começa dizendo assim, eu já estou vendo todo o teu apartamento pronto. Sério, você consegue visualizar assim? Essa é a mágica. No início já dá uma... Eu acho que você tem um insight da coisa, você sente a vibração da pessoa. Ela, na verdade, já te mostra tudo que ela quer. Você é que precisa ver. Cores, para mim, eu acredito muito nas cores tranquilas, com objetos de impacto. Eu acho assim que eu gosto muito de ousar, mas ainda não tive tanta coragem de ousar em muitas cores imóveis. Eu prefiro as estruturas neutras, eu prefiro as estruturas neutras com pontos, com pontuações fortes. Você pode ter um sofá bege, um sofá claro, que sempre vai te dar uma amplitude maior ao espaço, com um festival de almofadas, com enorme gama de cores, com cores fortes, mas que podem também ser rapidamente guardadas e você ter toda uma nova mágica para essa ambientação. Um mistério novo, dá um ar novo. Um mistério novo. Sabe o que é que mais também cria um mistério novo, que é muito interessante na ambientação e primordial? É a iluminação. Importantíssima iluminação. Realmente não faz sentido a gente falar de tantas coisas e não falar em iluminação, até porque nesse projeto especificamente a gente nota que houve um detalhe atrás do outro em termos de projeto luminotécnico, né? A gente tirou realmente vantagens da parte cênica e luminotecnicamente falando, a gente deixou super bem iluminado. E aí partimos exatamente para o garimpo das luminárias. Sério? Uma coisa que realmente fosse de bom gosto. Se tem que ser uma luminária de embutir, dentro do plano social, vamos procurar uma que tenha um detalhe de cristal, um cristal bruto, né? Já que a gente está com um lustre de tão boa qualidade em termos de cristais lapidados. Vamos continuar com essa mesma linguagem, agora trazendo dentro dos cristais brutos, que isso faz também uma coisa muito fantástica. E decoração é iluminação. De manhã é uma coisa e à noite é super outra coisa. Verdade. E em relação àquela peça que a gente via anteriormente? Uma arandela da Escato.
é um fabricante muito boa qualidade, de design diferenciado e que foi mais uma peça bacana para o nosso garimpo. Muito legal. Eu fico super feliz, eu acho muito engraçado isso, porque a gente praticamente está concluindo esse apartamento. Essa filmagem que a gente está vendo, linda, show, tudo, ela ainda não está 100% pronta. Sério? Não, ainda tem alguns itens de garimpo a acontecer, mas a dona já está louca para terminar. Mas eu fico contente. Vai ficar me devendo essa mas próxima olha, aí eu sempre digo aos clientes, eles perguntam, quando é que eu vou acabar? Eu digo, nunca. Sempre falta alguma coisa. Sempre. Quando não falta, alguém quebra. Alguma coisa está errada, é verdade, concordo. Mas enfim, é uma alegria, é um bom, filho, muito bonito, é uma parabéns. criação, a gente fica contente em passar Sim. uma energia boa para as pessoas. Fica mais contente que elas fiquem felizes. E notei que você valoriza também nossa arte paraibana, isso é muito bom. Eu sou bairrista aqui, eu recebi o título, eu prestigio. Olha aí. Adoro os artistas. Eu acho que a Paraíba é um celeiro muito rico dentro das artes plásticas internacionais. Muito bom. Então eu sempre digo aos clientes exatamente isso. Olha, a gente tem duas formas de ambientar. Uma é gastando, outra é investindo. Melhor investir, né, gente? Então vamos Menos prestigiar oneroso. quem deve ser prestigiado. Claro. Se as pessoas do Rio, São Paulo, Nova York, Paris Sim. compram telas de artistas paraibanos, por que não não mesmos, nós né? paraibanos Verdade. não comprar? Que bom. Conheça agora as novidades do mercado no Vitrine Casa Master. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no Mundo das Tintas para apresentar para vocês mais um produto dessa família Coral. Hoje nós vamos trazer o Rende Muito. Já estamos todos acostumados a comprar o Rende Muito em galão, 3,6, e o Rende Muito em lata, que é o de 18 litros. Hoje, vejam só, essa novidade, 12 litros. Isso mesmo, ela vem uma embalagenzinha compacta de 12 litros, fácil de levar e o melhor, pessoal, o custo-benefício desse produto. Ele vem maior quantidade em tinta, em litragem, do que 3,6, você levando 3 galõezinhos e paga menos. É isso mesmo, a gente compra 12 litros, paga o valor menor do que 3 galões e leva a maior quantidade. Pessoal, o custo-benefício dela é excelente. Então, pessoal, venham conhecer essa e outras novidades aqui no Mundo das Tintas. Bom dia! Estamos mais uma vez aqui na Trianon Iluminação, em nosso showroom, para mostrar para vocês mais uma linha de plafons pendentes. Dessa vez estamos mostrando para vocês um pendente na cor oliva, que é uma cor bem atípica dos pendentes encontrados no mercado. Ele possui 3 lâminas de vidro em formato de tulipa e ele é indicado para colocar em lateral ou sobre mesa de apoio. A outra opção é um pendente de multiformas. Eles são globos de vidro com cristais independentes dentro. Também ele pode ficar em várias alturas. Nessa opção estamos apresentando ele em 5, mas ele pode também vir em 3. Ele tem uma forma bem lúdica, principalmente a base dele, que é em formato splash. Todo ele em alumínio, né? E indicado a colocar também em lateral, de quarto ou de sala, ou central de mesa da sala de jantar. Uma outra linha bastante interessante que nós estamos apresentando hoje para vocês são as linhas de luminárias Colors. Elas podem vir em 16 opções de cores. Desta vez estamos trazendo para vocês algumas cores. Os pendentes de forma cúpula, eles são indicados para colocar em áreas gourmet ou em pé direito duplo, que você possa usá-los mais de uma opção. Existe nessas cores que estamos apresentando para vocês e vocês venham aqui na loja para vocês terem outras opções de cores. Esses pendentes de formas mais alongadas da linha Colors, eles podem ser agrupados para formar um tocheiro, que é indicado para colocar em pé direito,
ou em sua individualidade em laterais. Essa grande variedade de cores e opção você encontra aqui na Trianon Iluminação. Venha nos visitar. Bom dia, bem-vindo ao showroom da Oca Revestimentos. Estamos aqui para mostrarmos todos os nossos papéis de paredes para vocês. O papel de parede é um revestimento que ganhou destaque nos últimos anos. Suas diferentes padronagens permitem criar decorações elegantes e sofisticadas. É fácil e rápido de ser aplicado. Trazem a sensação de aconchego para o ambiente. A alta durabilidade do papel de parede é uma de suas grandes vantagens. O papel de parede pode transformar todos os ambientes: quartos, salas, escritórios, quarto de crianças. Espero que vocês tenham gostado e venham nos visitar para conhecer a coleção de papéis de parede no showroom da Oca Revestimentos. Bom dia! Bem-vindos ao showroom da Italsofa no Grupo Espaço A Móveis. Hoje estou aqui para mostrar a vocês móveis com dupla função. Sofá de couro em módulos que permite diferentes configurações, com excelente conforto e muita tecnologia. Vem com som acoplado e você pode utilizar seu MP3, pendrive, iPhone e cartão de memória. Sofá em couro natural que se transforma em cama de casal, proporcionando ao usuário o uso inteligente do espaço. E seguindo a tendência dos móveis com dupla função, um puff que se transforma em baú, conforto e praticidade em uma mesma peça. Estamos esperando vocês para conhecer toda a linha Italsofa no Grupo Espaço A Móveis. E no próximo bloco, a arquiteta Priscila Matos fala sobre um belo projeto de uma casa de praia. Afinal, em João Pessoa, é verão o ano inteiro. Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Além de um cenário paradisíaco do lado de fora, essa charmosa casa de praia agora prova que tem ainda muitos atrativos da porta para dentro. Quem assina o projeto é a arquiteta Priscila Matos, que está aqui com a gente no Casa Master de hoje. Tudo bem, Pri? Tudo em ordem, Dani. Bem-vinda. E eu quero saber um pouco como é que começou a ideia dessa casa de praia belíssima. O proprietário, quando imaginou fazer o projeto, ele te convidou, obviamente. E aí, o que é que veio à sua cabeça pela primeira vez quando chegou a notícia aí de um projeto inusitado e inovador, né? Porque vamos falar logo aí de cara que é uma casa maravilhosa, mas um terreno enorme também, né? Exato. O que vem primeiro é exatamente tirar partido do entorno, porque o mar já fala por tudo. Então a gente tinha que subir a altura da casa para que quem estivesse na casa tivesse a vista para o mar, já que o terreno ele tem um declive, onde a parte mais alta é exatamente na ponta dele, aí que margeia esse muro frontal. Tá. Então a ideia era dar um conforto e, além de tudo, não perder essa ideia da visão para o mar, né? Já que a gente não podia desprezar, né, esse Exato. detalhe. Por isso que os muros são baixinhos, então, né? Exato. E no muro a gente vê que a gente fez só um embasamento, no caso de alvenaria, e aí a gente veio com essa parte de como se fosse uma esquadria ripada, já para não perder essa sensação de visão mesmo. Sim. Pri, comenta aí, essa parte de madeira, da estrutura da casa. Essa estrutura da casa é o que foi exatamente o partido arquitetônico tomado. O alicerce mesmo, né? Para começar esse projeto. Porque eu visualizava grandes pilares de madeira que o proprietário brinca até comigo, que disse, no dia que você estiver grávida, seu marido vai sofrer, porque são 9 metros de pilares nessa casa principal, porque se você perceber, são 3 construções num terreno só.
O que é muito curioso, né? Exato, porque a gente dividiu pelas funções. No caso, a maior é a do proprietário. Foi feito um bangalô para os visitantes, com 2 quartos sendo suítes. Receber as visitas em outro espaço. E o do caseiro, o rapaz que fica sempre cuidando da casa, já que o proprietário só vai aí durante o final de semana. Então, daí a gente quis que a casa tivesse essa imponência, e essa imponência foi toda dada a partir desse pilar, que ele, diferente do que a gente normalmente vê, ele tem uma inclinação. E ele acaba sugerindo esse pé direito duplo. Tá, e em relação ao próprio material, que explora bastante a ideia também de ser ecologicamente correto, algo que você comentava também comigo, né? Exato, a gente quis muito essa história de pedra, de tijolo, materiais que não absorvem muito calor. E além do mais, a questão das esquadrias todas, a gente também aproveitou de uma casa que foi demolida. Então, sempre visando essa questão de sustentabilidade, né? Principalmente a questão de madeira, os pilares são de madeiras de reflorestamento. Então, alguns itens aí foram realmente restaurados. Exatamente. Passaram por um processo de restauração. Exato. Todas as esquadrias da casa, foram todas reaproveitadas. Quando a gente começou o projeto, a gente já sabia que o projeto seria também em decorrência das esquadrias. A gente teria que colocar os vãos das portas já pré-determinados de acordo com o tamanho das portas que já tinham. E os revestimentos? Os revestimentos, sempre nessa questão de levando para a parte rústica, né? O tons piso, de marrom, né? Exato, piso em tom de madeira, para dar esse aconchego todo. Os tijolinhos, né, que a gente pegou, colocou os rejuntos em outra cor já para dar o destaque. O engraçado é que esse revestimento, a gente pensa que a gente foi soltando ele de cores diferentes, mas não, a caixa do produto, ele já vem assim, o que fica legal é essa mistura de cores, que fica nesse tom de tijolo e o tom de cimento. E os móveis dessa área externa, tem uma diferença na hora de se pensar em mobiliário externo e mobiliário de interiores? Exato, como é casa de praia, a gente sempre se preocupou não só por ser o fato dele estar externamente à casa, né? Já que aí recebe chuva. Sol e chuva maresia, o tempo exato. todo. Maresia. Mas esse material, ele é todo de fibra sintética, ele pode levar sol e chuva o tempo todo. As almofadas são todas impermeabilizadas, que daí dá essa facilidade de poder molhar. E também tem a corda naval e a madeira também, que é naval, pode molhar. Ah, isso é interessante, porque é resistente, a madeira bem resistente, né? Exato. Às intempéries. E aí, sala, a gente fica achando até que é uma coisa bem gigante, quando na verdade o detalhe, né, desse projeto é que o terreno na verdade é muito grande, mas a casa em si dá essa ilusão de ótica de que é enorme, quando na verdade você soube aproveitar cada espaço de forma bem interessante, funcional, né? Comenta pra mim essa questão aí de cozinha, sala, tudo junto, como é que ficou? Como é uma casa que só vai ser usada realmente durante o final de semana ou durante as férias, a gente não queria fazer uma casa muito grande. Uma pena, né, Priscila, porque eu moraria aí o ano inteiro, vamos deixar claro, mas tudo bem, continua. Mas aí pra não ficar aquela questão de muita casa hoje com espaço ocioso, já que a família é pequena, porque fica uma pessoa no canto, outra no outro, aí daí a gente pegou, quis integrar bem os espaços. Aí que você viu a porta abrindo, a ideia foi fazer um painel que quando corresse a porta a gente não tivesse a sensação que atrás é um lavabo. Esse revestimento também foi todo reaproveitado, foi uma sobra de material da casa da cidade do proprietário. Que curioso, gente. Onde a gente já projetou, fazendo com que Para dar certinho lá no banheiro. Exato, para não faltar. A gente usou aí a bancada também em madeira, para dar esse tom rústico e dar uma quebrada na modernidade das pastilhas de vidro. Pastilhas belíssimas. E esses móveis aqui que a gente vê, bem coloridos, cadeiras coloridas. Aí a decoração foi bem pensada nisso, sempre muita cor. Já que cidade a gente usa muito tom branco, aquela coisa mais fria, aí não, a gente queria aconchego. Então, muita lixa nas almofadas, as cadeiras são todas de alumínio colorido. Essas coloridas são alumínio? São, uma característica todo bem marcante, pintado. né, do grupo mesmo, Espaço A, esses são de lá. Exato, são todas de lá. E as de lá, as de trás são as banquetas, são de fibra sintética. Pri, a escada? A escada a gente nota que tem um mix de materiais, né? Ela toda na madeira, a gente estruturou toda pelo centro, pelo eixo da escada, para dar essa sensação de leveza. E aí quebrou um pouco do rústico com os guarda-corpos, né, que é de aço inox, que aí já dá o requinte.
E essa parede, Pri, é pedra? Sendo que essa pedra ela já vem de fábrica na telinha, então ela é mais fácil de ser aplicada. Interessante. Ao contrário da fachada, que ela foi assentada uma sobre a outra. Tem essas diferenças aí. Essa daí já veio na Olha telinha. a importância de você ter um arquiteto no seu projeto. Detalhes como esse. Vamos falar agora dessa mesinha de jogos. Adoro jogar. Ele também, o proprietário, pelo jeito, sim, né? Ele adora reunir os amigos. A questão é essa. Então, ele gosta dessa questão de juntar os amigos para jogar, para cozinhar. E ele não queria que os amigos fossem para lá e ficassem indo fora da casa e a casa ociosa. Então, daí ele sugeriu, aí já foi até uma sugestão do próprio cliente, de colocar esse espaço gourmet dentro da sala. Os equipamentos dele são todos de industrial mesmo, você vê que é um material mais pesado. E aí a gente teve que dar uma quebrada, dar uma leveza maior, colocando essa bancada de madeira, que também foi reaproveitada. Esses tons de azul aí. E fazer esse composê aí com esse joguinho com esse revestimento, que fica bem bacana a ideia. E é revestimento também. Fica bem colorido, bem alegre. E me fala agora dessa questão aqui do antigo, do retrô. Você usou um pouco isso também. É bem moderno o projeto, mas tem toques aí onde dá uma quebrada e tem que saber usar, né, Pri? Exato, para não ficar também tudo muito frio. Essa história de linha muito reta, a gente dá uma quebrada para não ficar aquele negócio muito cidade. A ideia é fazer um negócio bem aconchegante mesmo. É o caso da cristaleira que a gente vê aí, né? E a mesa, que é a mesa de jogos, você vê que ela é mais pesada, né? É verdade, também é. Tá. A iluminação, a gente nota também que tem como controlar essa questão da incidência da luz na sala, né? Exato, como a esquadria ela é toda vazada, tem essa parte aí feita uma colmeia, que favorece também a ventilação. E as portas, além de correr e fazer a integração do ambiente interno com o externo, se você quiser que ela fique fechada, os tabiques dela da veneziana são todos móveis. Então isso propicia muito essa questão da iluminação e da ventilação. Banquetas ali no cantinho também, né? Essas banquetas são bem legais, elas são de corda náutica, toda traçada. Coloridas, né? Dá uma vida, fica bem vibrante. E a do meio já para dar uma quebrada, para também ficar também muito coloridão. Adorei aquele revisteiro também, viu, Pri? Essa do meio ela é bem legal, porque ela pode funcionar até como uma mesinha de centro. Além de puxa lá, né? Exato, porque como a da corda náutica, ela é trançadinha, quando você põe o copo, ele fica meio em falso. E como tem a partezinha de madeira, já dá para colocar e não ter problema. Não há como negar que nos dias de hoje, a cozinha é a nova sala de estar. Lá, além de preparar suas refeições preferidas, você recebe amigos e ainda se diverte. Assista a matéria que gravamos com a empresária Maíra Feitosa na Bom Tempo. Bom dia, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a praticidade das cozinhas planejadas. Uma das maiores vantagens de se ter uma cozinha planejada é justamente a praticidade que as lojas oferecem de materiais, de soluções, né, dentro da sua modulação. Bom, nessa cozinha, quando a gente idealizou ela foi idealizada para ser uma cozinha funcional, né, ela realmente, todos os elétricos, ela funciona completamente. Um projeto moderno, com linhas retas, né, a limpeza aqui do visual. E a praticidade, né, para ela realmente funcionar como uma cozinha do dia a dia. Bom, o amarelo, né, ele é uma tendência, né, essas cores vibrantes, né, e assim, o amarelo aqui nesse ambiente que foi idealizado para ser preto, né, para ser trabalhado como essa sofisticação, ele dá uma quebrada e ao mesmo tempo dá uma alegrada, né, no ambiente, torna o ambiente um pouco mais aconchegante. O uso das pastilhas também, né, a gente usou para dar uma completada no visual moderno, contemporâneo e para combinar com o restante da cozinha, né, que usou dessa linha. Os acessórios internos, que normalmente você não vê a primeiro instante, vai te ajudar muito na praticidade do dia a dia, né? Por exemplo, nas gavetas a gente tem muito uso de acessórios como divisor de talheres. Eu tenho um acessório específico para porta-facas, que te dá uma segurança na hora de guardar as facas.
Eu tenho porta-temperos, né? Isso tudo para te ajudar no dia a dia. Outra solução muito boa também para a cozinha é a questão dos gavetões internos, que serve muito para dispensa, principalmente quando as cozinhas são pequenas, né? Então eu tenho gavetões internos que me dá a segurança de colocar peso neles, né? O sistema de amortecimento das gavetas, ele funciona perfeitamente com o peso que ela está ali para receber. Acessórios internos como lixeira, né? Elas são já lixeiras seletivas, para a gente já ter a separação do lixo, dos materiais que são recicláveis. E, enfim, nas gavetas eu vou ter divisor de tampas e panelas, que é um acessório muito útil, né? Que vai te ajudar justamente na organização interna da gaveta. A parte de cozinha realmente é um ambiente que a gente tem mais opcional para ajudar na praticidade, né, do usuário. Bom, aqui nessa cozinha, né, a gente idealizou a ilha justamente para permitir essa interação com os convidados que eu estou recebendo ali, né? Então, assim, a gente fez a ilha, tem à disposição do cooktop coifa, né, fazendo essa ligação. Eu tenho aqui 2 cubas, uma de frente para a outra, que vai me auxiliar também, né, na parte de lavar os alimentos. Essa pia está equipada com um triturador, que também já é um equipamento bastante, né, assim, prático, né? Um detalhe bem interessante também nessa bancada é a questão da tomada embutida que eu tenho aqui, né? Como eu não disponho de parede para colocar tomadas, a gente tem a torre de tomadas, que ela, né, fica embutidazinha na bancada. Quando eu precisar usar algum eletro, alguma coisa, a gente, né, levanta ela, aciona e já fica bem funcional. Aqui do lado a gente idealizou também essa mesa, né, um pouquinho mais baixa, de madeira, para, enfim, refeições rápidas, né, e até assim, né, como eu te falei, da interação com quem está cozinhando aqui, para não ficar sozinho, isolado. Bom, na bancada a gente utilizou o Silestone, o carbono, né, ele além de ser um material super prático, né, higiênico, ele combinou bem com a proposta do projeto, né, que é a sofisticação, que ele mantém aqui os tons de preto. Bom, aqui a gente tem um espaço grande, mas para quem não dispõe de um espaço tão grande, a Bom Tempo também faz, né, tem soluções para ambientes pequenos, cozinhas pequenas, né, bancadas de 1,5 m, 2 metros de largura. Nós fazemos também projetos que atendem perfeitamente, né, à necessidade do cliente. Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais em casa, né? Então, assim, o que a gente vê aqui nos projetos é que todo mundo procura muito fazer um ambiente confortável em casa, justamente pela correria do dia a dia, né, aquela coisa de, né, leva a criança, vem, vai. Então é muito importante que a gente tenha um ambiente confortável, funcional, para ficar com aquela vontade de ficar em casa, né? A gente tem vontade de usar a cozinha realmente quando ela é completamente equipada, funcional, confortável e bonita, né? Porque tem que ser também. Bom, além dessa cozinha, aqui no showroom da Bom Tempo a gente também tem outros ambientes, né? Como quartos, armários, home para salas, e todos eles sempre com um diferencial que vai valer a pena o cliente, né, ter na sua casa. A questão do conforto, da durabilidade. Então eu convido vocês para vir conhecer aqui o showroom da Bom Tempo. Eu tenho certeza que aqui na loja você vai encontrar a solução ideal para o seu projeto. E se você tem dúvidas sobre a utilização correta das cores, a arquiteta Juliana Aires vai nos mostrar como não errar. Já, já! Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sabemos que as cores têm uma grande influência psicológica sobre o ser humano. A cor que durante muito tempo só teve finalidades estéticas, passou a ter também finalidades e funcionalidades práticas. A arquiteta Juliana Aires vai nos mostrar agora como não errar quando o assunto são as cores.
Bom dia, estamos hoje aqui no Mundo das Tintas e eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso das cores. O uso das cores na ambientação é muito importante, pois as cores elas são responsáveis por causar as sensações quando o usuário entra e está no ambiente. Então tem as cores próprias para cada ambiente, para as salas, para os quartos, áreas de lazer, cozinhas. Então para cada ambiente a gente tem as cores devidas que devem ser usadas. Antigamente o branco era predominante. Não havia muito uso das cores nos ambientes. Hoje, nós temos uma larga escala de cores que podemos utilizar. O fator inicial e predominante é claro que o gosto do cliente. Dentro dessas cores, nós podemos utilizar cores mais vibrantes e mais aconchegantes. Vai depender também do tipo de decoração que pode ser escolhida, se ela é mais clássica, se ela é mais jovial. Então, dentro do que se pretende para o ambiente, do programa de necessidades de um ambiente, nós lançamos e escolhemos as cores. Por exemplo, numa sala pode ser cores mais ousadas. Uma sala de TV também, a gente pode fazer uma decoração mais ousada e usar cores vibrantes, cores alegres. Para os quartos, é importante que sejam cores aconchegantes, porque é um local de relaxamento, de descanso. Cozinhas também, é um local que é bom usar cores neutras. Cuidado ao usar tons quentes em cozinhas e salas de jantar, pois elas são estimulantes. Por exemplo, o que acontece em restaurantes, em ambientes comerciais, que essas cores são usadas tendenciosamente para que se estimule a refeição e o ato de comer, o que não é muito interessante em casa. Voltando um pouco aos quartos, em quartos de bebês são ideais tons pastéis. Já em quartos infantis, aquelas criancinhas que não são mais bebês, é ideal cores mais estimulantes, cores mais vibrantes, para que se desenvolva as aptidões da criança. Então, tendo conhecimento do programa de necessidades, que tipo de clientes você tem, o perfil do usuário e da gama de cores, você pode ficar livre para brincar com essas cores e a sua gama de cores em todos esses ambientes. Por exemplo, você pode fazer uma composição no ambiente com várias cores, deixando uma parede ou duas em tons mais neutros e destacando numa parede com uma cor mais forte e contrastante. Nesse uso variado dessas cores e nessa composição de cada ambiente, a tecnologia tem sido uma forte aliada. Como, por exemplo, no leque de cores, a gente tem vários tons numa mesma cor, desde tons mais fortes, numa mesma paleta de cor, tons mais fortes, até tons pastéis, numa mesma gama de cor. Isso nos ajuda muito a criar e compor os ambientes. Outra linha da tecnologia que tem avançado bastante são o desenvolvimento da química das tintas. Por exemplo, hoje nós temos tintas antibactéria, antimofo, anti-cheiro. Isso se torna interessante pela rapidez que nós vivemos hoje em dia, né? A rapidez com que a obra tem que acontecer, o cliente quer a obra pronta rápido, então nós temos tintas de secagem rápida, como por exemplo, são as tintas da linha Coralmu, são tintas anti-cheiro, anti-mofo, que dão um acabamento semi-brilho, acetinado, acabamentos muito bonitos e que tem essa tecnologia aliada a elas, né? Que é interessante para também pessoas que têm alergia,
e que tem que voltar para dentro do ambiente e realmente não fica cheiro. Temos também a linha Sol e Chuva, da Coral, que protege as paredes expostas de muros e fachadas, protegem ela da chuva, não criando mofo, algas e sendo uma cobertura acrílica hidrorrepelente. Essas tintas para fachadas e muros, elas podem ser utilizadas o ano inteiro, inclusive na época de chuva. Basta que a parede esteja limpa, seca. Você pode aplicá-la sem se preocupar com a chuva, pois após 3 horas ela já estará seca. Outra tecnologia que tem nos ajudado bastante é o espectrofotômetro. O nome é difícil, mas o aparelho tem nos ajudado bastante. É um aparelho que ele funciona da seguinte maneira. O cliente quer utilizar uma cor que ele não sabe o nome, nem sabe a referência. Então, o que é que ele faz? A gente vai lá, o Mundo das Tintas disponibiliza esse serviço de ir até o local onde você gostou da cor, se for uma parede, se for em outro local, ou até a parede da sua casa que você não saiba mais a referência de qual cor você pintou. Então ele vai lá, tira a foto e nos dá a referência mais próxima ou a referência exata daquela cor. As tendências em cores para 2013, nós observamos o maior uso das cores outonais, das cores mais frias nas ambientações. O branco cede lugar ao nude para as composições, sendo a cor neutra das composições. As cores outonais vão ser o forte de 2013 na composição dos ambientes. Todos os tons em 2013 vão ser, o forte delas vão ser a cor mais fria e a cor mais calma, né? Mesmo essa influência internacional dessas cores outonais, mesmo elas sendo essas cores mais frias, aqui no Brasil ainda vão predominar as cores mais quentes e vibrantes, que são as cores que nós utilizamos na nossa tropicalidade. Ou seja, elas vão aparecer, a tendência internacional das cores outonais, ela vai aparecer mais pontuada nos ambientes, ainda predominando as cores alegres e vibrantes, que nós já utilizamos. E com relação ao branco, este cede realmente o seu lugar ao nude nas composições como cor base dos ambientes. Dentre todas as cores, existe a cor escolhida pela Coral como a cor de 2013. Esta cor é um azul com tons de violeta acinzentado. Então, se você quer deixar a sua casa na nova tendência, aposte no azul. Então, as cores são importantes pelas sensações que nos causam ao estar no ambiente. Então, essas cores dessas tendências, elas foram inspiradas para que sejam ambientes mais relaxantes e, ao mesmo tempo, mais descontraídos, com os tons pastéis também dessas cores frias. Que seja um ambiente do seu lar que você chegue, se concentre e se desligue de toda aquela correria do dia a dia, que você passou aquele dia correndo, cansado, trabalhando, e no seu lar você tem um espaço que realmente lhe seja aconchegante, calmo, aquele lugar que lhe abrace. Então, se você quer deixar a sua casa mais bonita, venha ao Mundo das Tintas, pois aqui você encontra as cores da tendência, qualidade e muita variedade. Veja agora um projeto das arquitetas Suelen Montenegro e Larissa Vinagre, onde os móveis planejados tiveram total destaque. Bom dia, nós estamos aqui para apresentar um projeto nosso, de um apartamento de aproximadamente 250 metros, cujos clientes queriam como objetivo principal o aconchego. Nós procuramos, assim, trazer esse aconchego para o projeto na forma de móveis de madeira, explorando as tonalidades diferentes que a madeira tem, sejam suas cores, sua textura, e puxando todo o projeto do apartamento para tons terrosos, que a gente acha que realmente garantiu à sala um tom bem acolhedor. Bem, a sala ela era um pouco menor e
Foi retirado um dos cômodos, um dos quartos, para que nós pudéssemos colocar o home. Pois para os clientes era um ambiente muito importante, é um ambiente muito utilizado devido ao tamanho da família. A família é uma família grande, existem alguns filhos que moram fora, então assim, eles gostam sempre de que quando os filhos venham, eles se reúnam no home para assistir filmes. E além disso, os clientes também gostam bastante de receber. Então, por isso que a sala foi dividida dessa forma. A sala de estar, de jantar, com um home totalmente preparado para realmente assistir filmes. Para valorizar também esses ambientes, nós pensamos em pontuar um pouco a iluminação, criando ambientes com uma iluminação um pouco mais amarelada, utilizando papéis de paredes nos tons de bege, utilizando também tapetes nessas tonalidades, para que tudo isso mantivesse um conjunto em harmonia. Para montar os ambientes, o que foi que nós pensamos? Em facilitar a vida do cliente. Então a melhor opção seriam os móveis realmente planejados. Para a montagem da marcenaria, nós optamos pela Todeskine, que é uma loja que já tem uma tradição no mercado e que ela realmente oferece toda a praticidade que o cliente precisa. Ou seja, ela vem, monta todos os ambientes e o cliente realmente só vai encontrar aqui tudo pronto, sem ter dor de cabeça, com todo esse processo complexo que é uma montagem de um apartamento inteiro. No desenho da marcenaria nós optamos por formas puras, então assim, não tem muitos detalhes, mas com elementos marcantes, que são os tons da madeira, alguns vidros que a gente utilizou, vidros especiais, como na estante da sala. Até para dar um toque de modernidade ao ambiente, entendeu? Porque apesar de aconchegante, mas também tem que ter esse toque de modernidade, de atualidade. Nas salas, apesar de ambientes um pouco separados, mas apesar de tudo integrados, nós pensamos em utilizar o mesmo tom de madeira, o mesmo acabamento de vidro, para que mantivesse uma harmonia em todo o ambiente. E utilizamos também uma iluminação bastante focada para valorizar a cor da madeira. Na cozinha, nós procuramos seguir a mesma linha de desenho do projeto do apartamento como um todo. Então nós utilizamos 2 tonalidades de madeira para dar aconchego e um revestimento para dar uma certa cor ao ambiente. A gente também não pode esquecer da funcionalidade dos equipamentos de hoje em dia. Então, assim, nós previmos o local do fogão, uma geladeira side by side, um micro-ondas e todos os outros equipamentos necessários ao bom funcionamento desse ambiente. E como todo mundo precisa bastante de espaço, nós criamos móveis suficientes para que ela pudesse guardar tudo de forma organizada. Nós pensamos no armário para dispenseiro, nós deixamos um local bem amplo para colocar uma mesa para 5 pessoas, como eu já tinha falado, a família é bem grande. O ambiente ficou todo adequado para os moradores e de acordo com os preceitos que eles tinham nos pedido. Além de que, não se pode deixar de falar nas vantagens de utilizar os móveis planejados na cozinha, pois eles oferecem bastante acessórios que nós podemos integrar a esse espaço e valoriza muito a utilização de cada espaço, como os aramados, as gavetas bem profundas, e ali você consegue organizar realmente o espaço. Bem, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tirem o máximo de ideias possíveis e até breve com novos projetos para vocês. Nosso programa está terminando. Nós vamos entrar de férias, mas você continua acompanhando tudo o que acontece no universo da arquitetura, decoração, artes e muitos outros assuntos lá no nosso site casamaster.tv. Eu espero a sua visita. Tenha uma excelente semana, beijos e fiquem com Deus.